Onde há fé, há estratégia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso blogcast. Eu que falo para vocês, chamo-me Blogueirinha. E hoje temos um convidado especial para um tema muito pertinente. Olá, Efraim, seja muito bem-vindo ao nosso blogcast. Olá, Blogueirinha, muito obrigado e agradeço pelo convite. Sei que tudo que vocês já ouviram sobre religiosidade e psicologia foi intrigante. Foram coisas que vos deixaram com muita dúvida. E hoje o nosso tema tem muito a ver sobre isso. Fé ou fuga? Quando a religiosidade substitui cuidado com a saúde mental. E para esse tema, já disse, temos aqui Efraim Cruz, que é estudante de psicologia. Ele que também é religioso, um jovem que tem muito para nos falar sobre esse tema. Então, Efraim, diz-nos aquilo que você entende ou que você já ouviu sobre esse tema intrigante. Fé e fuga. Quando a psicologia invade a mente religiosa. Bom, a temática é bastante interessante e muito pertinente nos tempos atuais, porque acredito eu que nós, enquanto cristãos, enquanto religiosos, temos feito muita confusão entre a fé e a saúde mental. Nós temos que entender primeiramente que quando estamos a falar de fé, estamos a falar da convicção, certeza numa figura divina, neste caso Deus. Então, quando nós temos fé, isso não quer dizer ausência de medo, ausência de perigo ou inexistência de problemas, o que nós temos muito confundido. Então, nós podemos ter fé, independentemente da nossa fé, atravessarmos momentos difíceis, situações complicadas. Agora, por conta desta situação, dessa problemática, muitos acabam optando pela fuga. Quando é que estamos diante da fuga? Estamos diante da fuga quando nós, enquanto cristãos, não aceitamos a realidade e não queremos assumir as nossas responsabilidades. Então, aí começa a entrar em questão o fator fuga. Por quê? Porque nós entendemos que, enquanto cristãos, não podemos passar por isso, estamos passando por uma situação, porque Deus não está conosco. Aí está o nosso aí estão nos perseguir, sempre atribuímos culpa a demônio, a diabo, e aí estamos agora relaxados, não está nessa situação. Então nós temos que entender que, enquanto seres humanos, nós estamos inerentes a passar por essas situações e é muito normal que nós passemos. Mas será que orar resolve os problemas de ansiedade e depressão? Olha, nós precisamos ter cuidado quanto a essa questão, porque se eu dizer logo de primeira que orar resolve o problema de ansiedade, todos que estão ansiosos ou deprimidos vão logo correr para a oração sem necessariamente procurar um profissional. O que eu tenho que aconselhar é: percebeu que está ansioso ou está deprimido, o mais certo é tu procurares um profissional na área de psicologia para poder fazer um acompanhamento. Porque vejamos, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Logo, a Bíblia também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé, você entende que fé não é esperar as coisas acontecerem ou esperar Deus fazer tudo. É você dar a iniciativa, você dar o passo para que Deus faça as coisas a seguir. Deus só fará por nós aquilo que não está no nosso alcance de fazer. Aquilo que nós temos capacidade para fazer, aquilo que nós podemos fazer, Deus nunca fará por nós. Então, se você tem fé, você percebe que o meu passo de fé é eu me levantar e ir atrás do profissional. E aí Deus vai ajudar com que este profissional me ajude a ultrapassar esta situação. Por exemplo, se nós voltarmos para a Bíblia, a mulher de fluxo de sangue, ela padecia há muito tempo por uma enfermidade, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse o quê? Se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu sararei. Logo ela fez o quê? Teve fé e a fé lhe gerou uma atitude e com esta atitude ela foi e tocou e recebeu a cura. Então, a fé não anula a nossa força, nem a nossa atitude. Quem tem fé tem que ter atitude para ir atrás das coisas e as coisas vão acontecer. Mas será que existe um limite entre confiar em Deus
e ignorar os problemas psicológicos? Sim, tem que existir um certo limite. Por quê? Porque nós às vezes ignoramos muito as questões psicológicas e associamos muito a fatores espirituais. E nós somos africanos, entendemos como é que normalmente tem funcionado. Qualquer situação meio complicada que nós passamos, associamos sempre culpados, buscamos sempre situações e às vezes por sermos cristãos, nós tentamos fazer uma coisa que é muito errado, é entender que é fingir que a situação não está a acontecer, né? E estudamos diante da fuga. É você tentar olhar, tá mesmo ver que a situação é real, a dor bateu a porta, a situação complicou, as coisas apertaram, mas você por ser cristão e não acreditar que estás a passar por aquela situação, vais querer colocar a fé, né, na frente e dizer que não, talvez ainda não é tempo de Deus ou a situação não existe. Isto não é fé. Nós confundimos muito. Isso não é fé. É fugirmos da situação. Fé quer dizer você olhar para o problema e entender que apesar da grandeza que o problema tem, ainda assim eu acredito que Deus vai me ajudar a superar esta dificuldade, vai me ajudar a superar este problema. Então a fé não anula os problemas, a fé nos dá força para viver e suportar os problemas. E Deus nunca vai nos permitir que nós passemos por um problema que nós não suportamos. Não importa a situação meio complicada, seja perda de pai, perda de mãe ou uma situação muito complicada. Às vezes nós paramos e olhamos e dissemos, mas por que aconteceu comigo? Por que tinha que ser esta pessoa? Por que aconteceu isto? E às vezes eu imagino também Deus nos perguntar, se não fosse contigo, com quem seria? Estás a ver? Então nós temos que perceber que a fé não legitima a ausência de problema. A fé nos dá bases sustentáveis para aguentar este problema enquanto ele perdura. E qual é a tua opinião concernente aos líderes religiosos que alimentam a esperança de pessoas com problemas psicológicos? Imaginemos que tem alguém que está a passar por uma depressão devido a uma situação familiar e ele chega a conversar com um líder religioso e esse líder diz que basta apenas orar. Qual é a tua opinião concernente a isso? A real problemática é que alguns líderes não assumem ou não admitem que não estão capacitados para lidar com uma certa situação. Porque às vezes nós temos aquele complexo de nos acharmos às vezes super-herói. Tá vendo? Pensamos que somos super-herói por ser um líder, então a minha figura está em jogo para não passar mal diante deste fiel ou diante da comunidade religiosa. Então vou procurar dar um jeito e às vezes acaba alimentando falsa fé neste mesmo fiel. Eu penso que um líder tinha que ser sábio o suficiente e entender e assumir que algumas situações que são apresentadas na igreja não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver mesmo com a ciência, né? Tem a ver com a ciência. Então, se os profissionais existem, é porque Deus permitiu que existam. Logo, há uma necessidade dos próprios pastores, se querem ajudar esses fiéis, vá procurar um psicólogo e faça as consultas, tenha um acompanhamento, né? E enquanto nós aqui te ajudamos também em oração, porque só a oração não resolve tudo. Se nós pensar que a oração vai resolver tudo, nós ficamos muito limitados e dependemos totalmente da oração e nunca tomamos atitude de fé para ir atrás das coisas. Então concordas que um psicólogo e um líder religioso deveriam andar juntos? Concordo sim. No caso, as igrejas iriam optar por ter uma ala assim, né, de consultas com psicólogos, porque sabemos que diversas atividades nas igrejas pode ter um posto de saúde, mas é para atender casos de, tipo, uma emergência, a irmã passou mal, mas o conselho seria também que houvesse uma área psicológica, já que isso não existe. Então é de acordo que eles deveriam andar junto, ou também que o líder religioso deveria procurar apoio psicológico. As duas opções são aceitáveis e uma delas, a que mais facilita, pode ser em prática. Por exemplo, a primeira questão, que é colocar um posto de um atendimento, né, ter atendimento psicológico na própria igreja, também é aceitável, mas olhando para a nossa realidade, penso que ainda vai ser uma luta, porque uma igreja ou outra consegue criar essas condições de ter um psicólogo aí para poder fazer esse acompanhamento aos fiéis. Também tem a questão, sendo na igreja, os fiéis podem também sentir
sentir receio de ir lá e se abrir a expor a sua situação, porque na psicologia existe uma coisa, existem aqueles pacientes que preferem falar os seus problemas com pessoas que não conhecem, sentem-se mais à vontade. Então, às vezes, criar essa área na igreja também pode gerar essa problemática, mas isso é muito relativo. A outra é o pastor indicar ou poder orientar, ou o próprio pastor se capacitar, né? O próprio pastor se capacitar para esta área. Também é possível, mas pronto, não sei exatamente como é que funcionaria, mas também é possível, e até já temos alguns pastores que são psicólogos, por exemplo, o psicólogo Ivanov é líder religioso, então ele já consegue fazer esse discernimento, quando é que é algo espiritual e quando é que é algo científico. Logo, as duas opções são certas, mas eu optaria mesmo pelos próprios pastores recomendarem os cristãos irem à procura de um psicólogo, porque quando é alguém que não conhecemos, a tendência é nos abrirmos, é nos expormos, é falarmos tudo sem receio, sem ressentimento, sem pensar que amanhã poderão me julgar na igreja ou contar o meu caso como um testemunho e por descuido o pastor talvez falar o nome e depois a história ficar conhecida por toda a igreja. Será que nesse período que tens participado da igreja e como estudante de psicologia, já ouviste algum caso de alguém que disse eu estava com depressão ou ansiedade e a oração ou a igreja me libertou? Sim, já ouvi esses testemunhos. De alguma forma acontecem, não podemos dizer aqui de todo que não acontece. Sim. Acontecem pessoas que estavam deprimidas, passaram por situações meio complicadas e foram em oração e conseguiram superar aquela situação, conseguiram. Mas isso são particularidades. Não é que a oração não tenha poder de resolver a depressão. Tem sim, tem este poder, né? Mas eu ainda aconselharia mesmo termos um acompanhamento psicológico. Procurar psicólogo não significa estar doente propriamente, não. Mas há casos que às vezes não é só o receio de procurar um psicólogo, mas sim a reação das pessoas que convivem conosco. Porque nós sabemos que quando nós falamos já com um amigo, um irmão da igreja, preciso de um psicólogo, a reação é tipo, estás maluco? Não estás a bater bem da cabeça? Mas, blogueirinha, o que é que tu preferes? As pessoas te dizerem que estás maluca e continuar com o problema, ou ir atrás da solução e depois as pessoas perceberem que tu realmente não estás maluca? Por quê? Porque às vezes esse medo de ouvir muito o que as pessoas vão dizer é que acaba nos impedir de fazermos certas coisas, né? Se você sabe, identificaste, reconheceste qual é a situação que tu está a passar, qual é o problema e sabes onde encontrar a solução, logo o que tu tens que fazer no mínimo é atrás da solução, independentemente do que outras pessoas vão pensar sobre isto, porque atualmente eu penso que já está a se mudar esse conceito, porque antigamente nós temos muito a ideia que psicólogo serve só para maluco, mas eu digo que não, todos nós temos que procurar psicólogo. Existem momentos que nós não estamos bem mesmo, estamos exaustos por a situação da vida, estamos com muita fadiga, muitas situações complicadas, uma coisa ou outra que está fora do controle. Nós temos que procurar psicólogo, tirar aquilo que está aqui dentro, falar, expor a nossa situação, sentir-nos aliviados, esvaziar a mente, descarregar tudo que temos aqui dentro, e aí vamos sentir que a vida afinal tem ainda sentido. Então não é problema você procurar um psicólogo. Eu estou aqui, também preciso procurar psicólogo. Todos nós precisamos em algum momento da nossa vida procurar psicólogo. Terminou um relacionamento, procura um psicólogo. As coisas não vão bem em casa com os pais, procura um psicólogo. Nós temos que procurar psicólogo diariamente, periodicamente. Por quê? Porque as situações no nosso país de alguma forma afetam ou interferem na nossa saúde mental. Se a nossa saúde mental não estiver boa, independentemente do quão capazes nós somos, as coisas que fizermos não sairão bem, porque se a mente não está boa, o corpo todo também não estará bem. Olha, nossa conversa está muito boa, mas vou aqui lembrar para vocês, pessoal, não esqueçam de seguir as nossas páginas TikTok, Instagram, YouTube, Correia TV Angola, e não esqueçam de seguir a Fly Studio FX e o nosso canal Blogcast 10 no Instagram. Efraim, temos mais uma pergunta. A psicologia às vezes é muito complexa e a religiosidade também. Achas que
ambas conseguem lidar com os problemas que os líderes religiosos enfrentam? Sim, existe um casamento entre a religiosidade e a ciência, nesse caso a psicologia. Então, nós temos que saber discernir, primeiro tudo começa pelo discernimento. Temos que saber discernir quando é que o problema é científico, quando é que o problema é espiritual. A partir deste discernimento, deste reconhecimento, desta identificação do problema, nós procuramos a solução. Se o problema for espiritual e esta pessoa está diante de um psicólogo, o psicólogo tem que ter a capacidade de orientá-lo aí à procura do pastor. Se o problema for científico e este paciente está diante do pastor, o pastor tem que ter a capacidade de orientá-lo aí à procura de um psicólogo. Tá vendo? Nós temos que entender, enquanto seres humanos, que nós não estamos capacitados para resolver tudo. Eu acho que é isso que nós precisamos mudar na nossa consciência. Porque quando você começa a reconhecer que nem tudo está ao teu alcance, nem todo problema você pode resolver, então simplesmente você reencaminha para quem de direito. E, aliás, até o próprio psicólogo pode deparar-se com um caso, né, que tem a ver com a psicologia, mas não está capacitado para resolver aquele caso, pode reencaminhar para uma outra pessoa, um outro psicólogo. E isso é muito normal, e o psicólogo não está aí para dar solução aos problemas dos pacientes. Esse também é um pensamento que temos que matar já. Qual é a função do psicólogo? O psicólogo tem a função de ajudar a pessoa a se reencontrar. Porque primeiro, porque se a pessoa já foi até o psicólogo, é porque identificou o problema. Logo, uma vez identificado o problema, você vai à busca da solução. E você vai na expectativa de encontrar a solução no psicólogo. Mas tu, ao chegares lá, o psicólogo não vai te apresentar a solução do teu problema. O psicólogo vai te dar sugestões e tu vais escolher quais das sugestões tu caminhares. Por quê? Porque se eu te falar, por exemplo, faça isto, você fará. E se der errado, vai falar que o psicólogo é que me orientou nisto. O psicólogo falou para fazer assim. Eu vou te apresentar, enquanto psicólogo, as saídas, né, para este problema que tu estás a passar. Eu vou te mostrar, tem aqui A, tem B, tem C. Logo, tu tens que decidir por si mesma qual caminho tu vais seguir. Mas antes vou te tirar o pensamento, vou te ajudar a desfazer o pensamento que tirar a sua vida ou parar por aí não é a solução. Porque existe uma outra vida além deste problema que tu está passando neste momento. Então quer dizer, aprendam já, quer dizer que o psicólogo não está aqui para resolver os nossos... O psicólogo não resolve o problema das pessoas. Apenas orienta. Orienta, mostra o caminho que esta pessoa deve seguir. Mas desde o momento que esta pessoa entra para o consultório, fala com o psicólogo, esvazia, tira tudo que está por dentro, esta pessoa começa a sentir-se aliviada e começa a sentir que de alguma forma ela ainda é útil para alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a pessoa, quando está a passar por um problema depressivo, o que ela precisa não é de muita coisa. Às vezes não é esparecer, não é sair, ter aqueles ambientes com amigos, não. Às vezes o que precisa é só de alguém aí para lhe ouvir. E quando você ouve esta pessoa, na qual é psicólogo, esta pessoa percebe que de alguma forma ainda é ouvida, tem alguém que lhe dá atenção. E o que é que ela começa a perceber? Começa a perceber que está sendo aliviada, está tirando um peso das suas costas. Porque nós todos passamos por problemas, mas os que mais sofrem são aqueles que guardam tudo consigo. Aqueles que tiram para fora normalmente conseguem sentir-se ali. É tipo no momento de luto, quando perdemos alguém. Sim. Na família tem sempre um que parece ser o mais forte. Não chora, até você pensa que esse não tem sentimento, não está ali doer. Não chora, não faz escândalo. Até naquele momento fúnebre, ele é o que levanta, fala, vou falar em nome da família. E você lhe vê, tipo, tem muita coragem. Você vê outros aí a cair, a chorar. Só que na psicologia nós vemos que aqueles que estavam chorando no momento do luto são os que mais se livram facilmente da dor. Mas aqueles que guardam, retraem a dor, né, chamamos de supressão, esses são aqueles que depois ficam a lidar mais com a dor depois deste momento. Porque nós temos que saber viver cada momento da nossa vida. Momentos tristes é mesmo para vivê-lo. Temos que chorar, temos que sofrer, aproveitar aquele momento, chorar o suficiente, sofrer o suficiente, né, refletir o suficiente. Mas temos que ter a consciência que este momento tem
tem um prazo, tem que passar. A vida continua após esse momento. Nós não podemos toda a vida sofrer por aquele episódio menos bom que a gente viveu. Porque nós temos que ganhar a consciência que esses momentos tristes fazem parte da nossa vida. Nós às vezes temos que perceber que a vida é um intervalo de tempos bons e tempos maus. Ora viveremos momentos bons, ora viveremos momentos maus. Então todos os momentos devem ser aproveitados, não só os bons, até os maus. Porque quando você não vive bem o momento mau, no momento bom, o momento mau te cobra. Olha, psicólogos falam muito. Mas surgiu uma curiosidade quando disseste que nós procuramos um psicólogo para aliviar o nosso fardo, para conversar e aprender muita coisa. Com quem o psicólogo deve se consultar? Já que eu vou à procura de um psicólogo para aliviar o meu fardo, eu vou procurar uma direção, um conselho. E o psicólogo, ele vai a quem? Aqui começo com a frase, não existe nós sem os outros, né? Só para começar a responder. E nós dissemos que todos nós, independentemente da nossa área de formação, todos nós precisaremos sempre do outro. Possa ser uma pessoa ligada à nossa área, independentemente do quão capazes nós somos. Um cirurgião nunca conseguirá operar a si mesmo. É verdade. Consegue operar muita gente, mas no dia que ele ficar mal, precisará de outro cirurgião para ser operado. Um médico igualmente, né? Então, um psicólogo também idem, ok? Nós somos psicólogos. Tem momentos que estaremos mal, perdemos alguém, então passar por algum momento meio complicado na nossa vida, né? Nós temos bons conselhos para dar aos outros, mas nunca teremos melhores conselhos para dar a nós mesmos. Logo, nós temos que procurar um outro psicólogo mais experiente do que nós, que conheça, talvez já viveu aquela situação, e colocar a situação, explicar e ouvir desta pessoa, e nós receberemos aquilo. Porque a ideia que nós temos é que os psicólogos são 100% sãos, né, mentalmente, não tem nenhum problema. Também enfrentam problemas, têm situações meio complicadas, porque são seres humanos como qualquer outra pessoa. Só que também fica mal. É ser humano. Tem as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que um ser qualquer. Logo, ele está sujeito até também uma situação meio complicada. Mas o que é que nós temos? São as técnicas, né? Nós já sabemos lidar com estas situações, temos uma mentalidade mais forte, porque fomos preparados para lidar com esses embates da vida. Mas outras pessoas que não fizeram psicologia, infelizmente não tem esta capacidade para lidar com as situações. Então, nós quando estamos a passar por isso, não podemos nos achar autossuficientes para ultrapassar este momento sozinhos. Temos aqui procurar outros profissionais que saibam mais que nós para poder nos ajudar e nos ouvir. Agora tenho uma dúvida. Imaginemos que eu esteja a passar, eu estou na fase da adolescência, eu esteja a passar por momentos difíceis. Estou com ansiedade, pressão psicológica, isso tudo. E vem na minha cabeça a ideia de seguir psicologia. Será que ao seguir psicologia eu estou a me salvar ou estou a me afundar? Eu vou conseguir resolver os meus problemas sendo uma estudante de psicologia ou me formar nessa área? Maioritariamente, o número de pessoas que entraram para fazer psicologia foram no intuito de se curar de uma situação. Ou talvez porque presenciaram uma situação meio complicada no seio familiar, então suscitou nela ou nele o desejo de fazer a psicologia. Então, um bom grupo que vai fazer psicologia está mesmo para se curar. E vocês perguntam nas minhas colegas, há muito barulho na sala, há muita confusão, mas vocês vieram aqui para aprender ou para se curar? Tá vendo? Então, naturalmente, há sempre este indício. Uns, por conta da dor, acabam ir fazer o curso de psicologia e acabam lidando bem. Outros nem tanto, porque percebem que não é aquilo que queriam na verdade fazer, né? Só foram em função da situação que viveram na adolescência, né? Mas só o desejo de você fazer psicologia para entender-se melhor, para perceber melhor as coisas que acontecem à sua volta, já é um desejo bom, né? Porque quando você já tem esse desejo de perceber o que é que se passa na verdade, então você dá o primeiro passo para saber também ouvir os outros, porque ser psicólogo é saber ouvir. Se você não sabe ouvir e gosta muito de falar, infelizmente não és uma pessoa ideal para fazer este curso. Se gosta muito de falar, não sabe ouvir, melhor fazer direito, não psicologia.
Então, Estudantes de psicologia entendam já isso. então é importante. Às vezes a dor nos leva a tomar algumas decisões muito difíceis na nossa vida. Em função da dor, em função da situação meio complicada, nós podemos decidir fazer psicologia e dá certo. E em função da dor, nós podemos decidir fazer psicologia e também dar errado. Então tudo é relativo, vai depender muito da nossa força de vontade e da nossa vocação profissional. É importante que nós entendamos, né, qual é a nossa vocação profissional. Normalmente nós temos que ter algumas características que estão alinhadas àquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, quem ser psicólogo tem a boa capacidade para ouvir. Esse já é um dos princípios. Se tu estás a fazer um curso ou queres seguir uma determinada área, não tens alguma coisa que te identifica com aquilo, por exemplo, tu mesmo gostas muito de vídeo, de foto, então isso já é um bom início para estar alinhada em podcast, em cadeias televisivas. Já tens alguma coisa em ti. Agora, uma pessoa como eu que não gosta muito de fazer foto, não posso tentar alinhar para este caminho, já não é um bom princípio. Então, temos que ter alguma coisa característico em nós que nos identifica com aquilo que nós queremos fazer. Na verdade, quando tivermos que escolher alguma coisa, temos que nos identificar. Exatamente. Já fugimos um pouco do nosso tema, mas eu estou a gostar de falar sobre psicologia. Há muitas dificuldades no percurso de formação? Bom, dificuldades como tal, não. Nem tanta. Pelo menos da minha parte. Espera, eu vou fazer assim a pergunta. As dificuldades eu estou a seguir psicologia e eu descubro, tipo, estás a investigar algo e dentro dessa investigação começam a falar sobre os transtornos. E você, concernente às aulas que você vai participando, você ouve sobre um transtorno e você vê tipo, eu tenho esses sintomas. São essas dificuldades que eu me refiro. Na verdade, do meu lado não sei dos outros, mas eu digo não por quê? Porque quando assim encontro, acho melhor. Por quê? Porque eu começo a me conhecer mais ainda. Porque todos nós, em psicologia nós dissemos que todos nós temos um transtorno. Todos nós, todo ser humano tem transtorno em alguma área. O que faz nós perceber, né, é nos conhecermos. Quando você começa a te conhecer, tu vais começar a perceber que a ti tem alguns comportamentos que parecem ser normais, mas não são. Por exemplo, há pessoas que constantemente gostam de estar mordendo o dedo ou as unhas. Tá a ver? Isso é um transtorno. Então, no caso, por natureza, todo ser humano padece de não, ninguém é 100% são mentalmente. Sim. Mas como é que vamos descobrir que temos esse problema? Se a gente não aceita, eu posso dizer assim, porque quando nós não procuramos saber por que estamos sempre a fazer a mesma coisa, quer dizer que nós não aceitamos. E como é que nós vamos descobrir que temos esse problema? Começando a aceitar que tu tens problema. Tudo parte pela aceitação. Se tu não aceitas que tens o problema, nunca vai descobrir que tens. E tu vais usar aquilo que nós falamos no princípio, a fuga. Tu sabes, o problema existe, está aí, né? Tu sabes quais são as tuas responsabilidades, tu sabes o que tens que fazer. Mas em função deste fenômeno fuga, tu acabas vivendo como se aquilo não existisse, como se aquilo não está acontecendo. Tu sabes o problema, não. Por exemplo, eu estou ansiosa, sabes mesmo que é ansiosa, mas vais estar falando, não estou assim, eu sou mesmo assim, meu comportamento é assim, isso é característico meu, está errado. Enquanto tu viveres assim, nunca vais perceber que realmente tens o problema. E se tu não percebes que tens o problema, nunca vais à procura da solução. Logo, se tu não vais à procura da solução, tu viverás com aquele problema a vida toda, né? E vai sempre achar ser um comportamento normal, ser algo normal, mas aquilo é um problema que precisa ser tratado. Então é isso que eu digo, nenhum de nós tem saúde mental 100% sã, até psicólogos. Então nós precisamos ter consciência disso, e quando nós temos consciência disso, nós começamos a procurar psicólogos, não simplesmente porque estamos a passar por momentos difíceis, não, mas é porque nós queremos esvaziar a mente, nós precisamos descansar o suficiente. Já tiveste a sensação de dormir tanto, acordar cansado? Você dorme para descansar, mas acorda cansado. Isso aqui é um problema, né? Isso aqui é um sinal de que nós temos algum problema psicológico, pode ser exaustidão, tá a ver? O cérebro
cérebro precisa descansar. Quer dizer que quando nós estamos a descansar, o nosso cérebro está sempre a processar. Por isso é que não é aconselhável ir se deitar com muitos problemas por resolver. Por quê? Porque está a dormir, mas a tua mente está processando. Isso aqui é um problema que acontece muito com pessoas muito criativas, pessoas, né, que estão sempre aí a produzir, realizar coisas, pessoas muito sonhadoras, está sempre aí dormir, mas com uma coisa na mente, uma coisa para fazer, exatamente. Então, este tipo de pessoas precisam maioritariamente de fazer consultas com psicólogo. Então, no caso, a consulta com um psicólogo não é apenas quando estamos com ansiedade ou depressão, ou quando apresentamos assim um caso complicado, mas também no nosso estado normal devemos procurar ajuda? Exatamente, no nosso estado normal devemos procurar ajuda, porque até no nosso estado normal não estamos 100% normais. Então, e por isso é que faz-se o acompanhamento. Em função do acompanhamento, o psicólogo vai ver se dá para marcar as consultas de um em um mês, ou de uma em uma semana, ou de 2 em 2 dias. Vai depender muito em função do caso que a pessoa está a passar. Se for uma questão patológica, leva mais tempo, vai fazer sessões. Mas se for uma situação só momentânea, tipo exaustidão, cansaço, falta de paz interior, é simplesmente conversar, tirar aquilo, mostrar a tua preocupação e ter uma conversa básica com o psicólogo e continuar com a sua vida. Agora uma pergunta voltada ao nosso tema. Quando é que o psicólogo, no meio de uma terapia, consegue notar que o cristão passou dos limites e carece de uma internação ou intervenção de fármacos? Quando este mesmo indivíduo já começa a apresentar indícios de suicídio, começa a usar alguns termos que nos dão a entender que esta pessoa está no último nível da depressão, porque a depressão é por níveis, né? Tem um nível primário, secundário, terciário. Por exemplo, quando a pessoa chega já no último nível, sabe o que a pessoa começa a dizer? Eu prefiro morrer, viver já não faz sentido, as pessoas não me compreendem. Quando a pessoa começa a ter esta ideia de que vou tirar a minha vida porque eu não sou útil para as pessoas, então prefiro morrer em vez de continuar neste mundo. Aí já começamos a perceber que esta pessoa está no último nível da depressão. Por quê? Porque aí o próximo passo que esta pessoa pode dar é tirar a sua vida. E normalmente o depressivo nunca quer tirar a sua vida. Uma pessoa depressiva sempre quer acabar com a dor. Então ele entende que acabando com a dor é tirar a minha vida. Então ele vai fazer o quê? Vai procurar mecanismo de matar esta dor, acabando com a sua vida. Só que ele esquece de um promenor, é que tu tirando a sua vida, tu estás gerando uma dor acima desta dor. Por quê? Porque vai deixar pessoas aí, e essas pessoas vão continuar sofrendo pela sua morte. Vai deixar filhos, irmãos, pais, amigos. Então você acaba matando ou terminando com uma dor, mas gerando muitas outras dores. Então nós vamos perceber que o suicídio nunca é solução para a depressão. A solução para a depressão é sempre procurar um profissional e fazer o acompanhamento, reconhecendo que tu estás passando por este problema e precisa ser superado. Muitas das vezes eu já ouvi pessoas a dizerem: foi na igreja, fizeram uma lavagem cerebral. Como é que funciona isso? Quando é que eu deixo de ser sã e passo a viver aquilo que não existe? Porque há mesmo pessoas que passam dos limites. Você consegue notar que ela era diferente, mas por estar numa igreja, os comportamentos... Quando é que eu deixo mesmo de acreditar em mim e passo a acreditar naquilo que... não posso dizer que é invenção, porque há pastores que buscam a realidade das passagens bíblicas de uma forma muito diferente. Há líderes que eles trazem assim, tipo... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Eles trazem assim uma diferença, tipo, você entendeu uma coisa, mas quando você vai participar de um culto, de uma missa, você chega lá, é uma outra versão. Quando é que eu deixo de acreditar em mim e passo a acreditar no que os pastores estão a dizer? Quando os líderes religiosos começam a vender sonhos para os jovens.
E isso acontece muito dentro da igreja, né? Começam a vender sonhos de que tu vais ter aquilo, tu vais passar por isso. Há situações que o pastor tem que olhar e dizer que isto mesmo não tem solução. Isto mesmo não vai ser. Não, é sério, porque nós temos que perceber que enquanto ser humano nem tudo tem solução. Nós temos é que aprender a viver com algumas coisas. Estás a ver? Então, por exemplo, lembra até na Bíblia, Paulo, ele curava, orava e muitas pessoas eram curadas e mortos ressuscitavam, mas ele tinha espinha na sua pele. Ele tinha uma pele mal e ele orou a Deus falando: Deus, tira também isto. Eu estou a orar para os outros, estão a ficar curados, mas a minha pele não está boa. Tá a ver? E Deus olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. É simplesmente isso que nós precisamos perceber, que algumas coisas vão conviver conosco. Vê Moisés, Deus lhe chamou para libertar o povo de Israel e disse: não, eu sou gago, não sei falar. Deus disse: eu irei contigo. Estás a ver? Então nós temos que perceber que algumas coisas é mesmo para dizer que isso aqui não tem como resolver, não tem solução. E o não ter solução não quer dizer que nós não continuaremos a viver bem. Só que infelizmente alguns pastores, para não perderem fiéis ou para atraírem mais pessoas, principalmente agora que se faz live nos cultos, né, para atrair mais like, mais reações, então começam a vender sonhos. Vem aqui, vai ser curado, vai acontecer isso, daí vai fazer isso. E às vezes nem é da vontade de Deus que a pessoa seja curada daquilo, mas é para que aquela doença, aquele problema, aquela situação possa fazer glorificar o nome de Deus, né? E o nome de Deus é glorificado assim, é você ter a dificuldade e ainda assim, acima dessa dificuldade você percebe que Deus existe, você reconhece, você mete a tua fé em ação e Deus te usa mesmo assim, tá a ver? Então, nós temos que ter esta percepção. E outra coisa é o fanatismo religioso. Muitos acabam caindo no fanatismo religioso. O que é fanatismo religioso? É você, né, colocar a religiosidade acima da fé. Tá a ver? Existe isso, porque tem diferença entre ter fé e ser religioso. Porque uma pessoa quando está com fanatismo religioso, esta pessoa começa a ter expectativas muito acima do normal, não começa a enxergar a realidade. Sabe que a realidade mesmo é esta, mas tem uma fé absurda. Tá a ver? Aquilo já não é uma fé excessiva, aquilo é fanatismo religioso. É você fugir da realidade, não assumir a responsabilidade e começar a ter algumas alucinações, ter algumas ideias de coisas que nunca vão acontecer. Previsões. Tá a ver? Epá, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o tempo não perdoa. Gente linda, eu agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado. Continuem a acompanhar o nosso blogcast. E não é só aprender, mas também praticar. Ouviram aqui e muito bem. Procurar um psicólogo não é apenas quando estamos a passar por momentos difíceis, por depressão, ansiedade, mas também em todos os momentos da nossa vida. É muito importante procurar um psicólogo para manter a nossa saúde mental estável, gente linda. Deixo aqui os meus beijinhos. Beijinhos lindos e grandes para todos vocês. Efraim, fica à vontade para falar de alguma coisa importante, se tiveres. Epá, esse é o nosso canal. Obrigado. Primeiro agradecer ao Blogcast pela oportunidade que nos é concedida para podermos estar aqui e falar sobre essa temática muito pertinente e pontual nos dias de hoje. E vou agradecer aos meus pais pelo apoio que me têm dado sempre, a minha equipa, Uma Gota, Uma Vida, não vou citar nome porque são muitos, a todos os meus colegas da Faculdade de Psicologia e a todo mundo que nos tem acompanhado. Sintam-se todos cumprimentados e é só isso. Epá, ficamos por aqui. Entendam, fé, empreendedorismo e religiosidade são coisas que geram muitos debates e nós estamos aqui para isso, aprender e ensinar. Então, família, sigam as nossas páginas nas redes sociais, Correia TV Angola, Blogcast 10, Fly Studio é fixe. Beijinhos, até o próximo programa.